A paz do Senhor, bom dia. Agradecemos a Deus por esse momento especial que é concedido à Escola Dominical. Mercê aí da benevolência dos que fazem o programa Mensagem de Esperança e da direção da igreja. Aproveitamos esse instante também para parabenizar os nossos irmãos, professores, mestres que estiveram no 9º Congresso de Escola Dominical, realizado recentemente no Rio de Janeiro, de 12 a 15 de outubro. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, o qual se encontra em João, no capítulo 19, versículo 30, que é o texto áureo da lição que nós vamos comentar para o próximo domingo. A Palavra de Deus diz: quando tomou, pois, o vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A Palavra de Deus, nesse texto, traz o relato da crucificação de Jesus. E o assunto que nós vamos estudar hoje, da 5ª lição do 4º trimestre de 2017, a lição número 5 traz como título A Obra Salvífica de Jesus Cristo. E o que significa salvífica ou salvífico? Significa aquele que oferece salvação. Inicialmente, nós queremos dizer a todos os nossos telespectadores que somente a Palavra de Deus é a solução para todas as pessoas. E somente o Senhor Jesus Cristo é o Salvador de todas as pessoas. Sabemos que há muitas religiões, há muitos credos, muitas crenças e filosofias até que se dizem cristãs, mas somente a Palavra de Deus, Jesus Cristo, que é uma pessoa, tem salvação para oferecer a todas as pessoas que desde o princípio da história do homem, precisamente no Jardim do Éden, ele decidiu viver independente e se distanciou de Deus. E essa independência não é boa para o homem. A salvação é a doutrina mais importante que há na Palavra de Deus. Há muitas outras, mas a salvação é mais importante porque nos preserva da perdição eterna. E como todos os homens pecaram, todos precisam de salvação. E o assunto de hoje é exatamente este, dentro da obra de Cristo para salvar o homem, a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por que Jesus morreu na cruz? Teria Deus outra maneira de salvar o homem? Existiria outro meio para salvar o homem? Não. As religiões apresentam meios e apresentam também mediadores e intermediários, mas só Jesus é o Salvador do homem e da humanidade. Não existia nenhuma alternativa para o homem. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 12, que todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Neste mesmo capítulo, no versículo 23, Paulo diz, todos pecaram e destituídos, significa dizer, eles foram afastados da graça e da glória de Deus. E agora, afastado da glória e da graça de Deus, o que caberia ao homem fazer? Apenas crer na obra da salvação. O objetivo dessa lição, que traz como título, vou repetir, a obra salvífica de Jesus Cristo, o objetivo geral dessa lição é explicar que a obra salvífica de Cristo deu o privilégio de nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos a Ele, uma vez removida a culpa do pecado, nos aproximarmos dele e chamá-lo de Pai. Dentro desses objetivos geral, há 3 objetivos específicos. O primeiro, apresentar o significado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E dentro desse significado, nós vamos estudar que esse sacrifício é completo, porque Jesus, como perfeito Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que foi oferecido pelos nossos pecados, ele satisfez toda a exigência que Deus queria, que Deus exigia, para que um sacrifício perfeito pudesse resgatar o homem. Esse sacrifício é meritório. Antigamente os animais eram selecionados e escolhidos sem defeito. Então o mérito estava no animal apenas para cobrir o pecado. Mas o mérito de Cristo não precisa de ritual, de sacrifício, nem de penitência, porque ele realizou uma vez por todas essa obra com muita perfeição.
e o sacrifício remidor, que significa libertador, resgatador, que aproxima o homem de Deus e o reconcilia com o Pai. Eu poderia, nesse instante, explicar como se deu a nossa reconciliação com Deus, somente através de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, porque Ele pôs fim à inimizade que existia contra Deus. E essa inimizade criada pelo homem, não por Deus, adveio por conta do pecado. Então, a inimizade adveio por conta do pecado e o pecado é a própria inimizade. Mas o Senhor resolveu esse problema na cruz do Calvário, perdoando as nossas culpas, apagando os nossos pecados e nos libertando de toda transgressão. Finalmente vem aí a vivificação. Através do Espírito de Deus, nós que estávamos mortos pelos nossos pecados, fomos vivificados. Por isso que às vezes nós encontramos pessoas tão boas, pessoas tão inteligentes, e elas não estão alertas acerca da complexidade que o pecado causa, da mortandade ou da mortalidade que o pecado produz e promove. As pessoas estão mortas, elas estão insensíveis, mas nós estamos aqui nesta manhã para adverti-lo, amado telespectador, e falar também da redenção. A obra de Cristo traz a redenção. O que é redenção? É resgate, remissão. Por que isso? Porque o pecador estava perdido, num estado de perdição eterna. O pecado separou o homem de Deus. Se você for lá para as narrativas do Gênesis, para o primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar que tão logo o homem pecou, ele foi expulso do jardim. Ele foi colocado para fora. Isaías, escrevendo no capítulo 59, no versículo 2, diz que o pecado nos separa de Deus. Fala de alienação, de separação de Deus. Então, essa redenção do pecador, essa remissão, esse resgate, fala do homem que foi liberto do pecado, porque a Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8 e versículo 34. E a redenção que o Senhor traz é plena. A obra da cruz, ela é completa e perfeita. O texto áureo diz, está consumado. Jesus bradou, está consumado. Isso significa, está resolvido, está concluído. O problema do pecado e da perdição do homem, eu resolvi na cruz do Calvário. Então, basta tão somente que o homem se aproprie dessa salvação e creia. Mas há uma palavra grega que eu queria deixar para os nossos telespectadores nessa manhã, que traduzida nessa expressão está consumado é teletestai. Teletestai. É uma palavra que tem muitos significados, que fala totalmente pago. Inclusive, nos documentos romanos da época de Jesus, haviam notas promissórias, onde o devedor recebia a quitação com essa palavra, teletestai. Então significa está pago, está quitado. E pesquisadores encontraram até em triunfos de soldados quando iam executar um plano, quando o plano era executado, teletestai. Então na cruz do Calvário, quando o Senhor completou a nossa redenção, através da obra salvífica, ele bradou, teletestai, um brado de vitória, um brado de conquista, um brado que trouxe a vitória para nós. O brado do Calvário tem saída para nós. Todos nós havíamos pecado e éramos escravos do pecado. E ainda há 3 palavras gregas que traduzem isso. Significa agorazo. É uma palavra que diz que Jesus nos comprou. E exagorazo, o prefixo ex, exagorazo, ele nos comprou e nos tirou. Nós não fomos, nem somos e nem estamos mais expostos ao mercado de escravos. Como ele nos comprou, nos tirou, tem uma outra palavra chamada lutrou. Ele nos libertou para nós irmos embora. Compareça a uma escola dominical e venha aprender sobre a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.